Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor. E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, entrevista de valor, vamos falar sobre um assunto interessante, conta de luz e tal, por aí, e com a doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, do escritório de advocacia SLM. Em primeiro lugar, um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Mancais. Obrigado, então, pelo convite. Vamos ver, o ouvinte quer entender uma história que vai de um tempo para lá, vem para cá, é sobre a cobrança de energia elétrica que durante os anos foi cobrado a mais, digamos assim, 2002, 2009, né? E a conta já pode estar chegando a 7 bilhões que poderiam ser devolvidos, mas vai para lá, vem para cá, é mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Até sobre essa última nota que saiu da ANAEL, foi o valor que todo mundo, que os consumidores pagaram a mais, né, do período de 2010 a 2015. A gente também pagou a mais nesse período, tá? Então, o que ocorreu? Foi feito um cálculo, né, equivocado para a compra de gás natural, tá? E aí a ANAEL reconheceu, né, que houve esse cálculo equivocado, isso aí foi repassado, né, para os contribuintes, então todo mundo acabou pagando mais, né, no período aí de 2010 até 2015, e esse cálculo foi apurado e havia uma previsão de ressarcimento dos consumidores aí de energia elétrica em 2017. Só que aí houve um adiamento no pagamento, nesse ressarcimento para os consumidores. Inclusive foi criado até uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, 2009, lá na Câmara dos Deputados, mas não foi resolvido muita coisa não, né? Olha, até eu não tenho conhecimento do andamento das atividades dessa comissão, tá? Eu acredito que agora a ANAEL já se posicionou sobre o tema, mas também não está se negando a pagar, isso é importante. Tá? Ainda até o próprio diretor-geral falou que a devolução pode ainda ser feita no ano de 2017. Então a gente ainda não tem uma negativa, né? O consumidor ainda não tomou calote. E até isso é verdade, porque em novembro do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, chegou a ameaçar as empresas que não ressarciam os consumidores, podiam ser até afastadas do mercado. Isso aconteceu no ano passado. Então não é assunto morto ainda não, né? Não, ainda não. Acho que ainda vai acontecer muitas coisas, né? Eles vão olhar ainda a questão orçamentária, né? Para isso é feita o ressarcimento, né? O consumidor vai receber isso num abatimento na conta dele. É isso que eu ia falar. Quando acontecer, se acontecer, qual é a forma? Que eles não podem fazer tudo de uma vez só. Em dinheiro vivo também não tem, fica difícil para as empresas, né? Então, uma das formas seria isso, né? Exatamente. Você faria o ressarcimento mediante o abatimento, né? Nas contas subsequentes. Então, é que as questões que envolvem energia elétrica, né, a todo momento o judiciário já está sendo consultado e questionado em todas as instâncias. Então, tem uma discussão muito antiga. Por quê? Porque o consumidor final, né, você, uma empresa, uma indústria, todos nós, né, nós pagamos o ICMS em cima de tarifas TUSC e TUSD, né, que, para resumir de uma forma mais simplificada, são tarifas de distribuição, de fornecimento. Então, ou seja, o ICMS nosso fica muito mais caro, porque ele está sendo calculado
né? Não só em cima da energia elétrica, mas energia elétrica acrescido de tarifas. E aí o que acontece? Todos nós pagamos mais ICMS. E o judiciário já se posicionou falando, não, o consumidor final não tem que pagar não tem que pagar o ICMS em cima das tarifas TUSC e TUSD. Tira as duas tarifas e aí que vai sair a conta do ICMS. Mas até aí todos nós estamos pagando mais. A doutora lembrou bem, porque em algumas cidades, tem que além da tarifa mesmo, tem os tributos, né, os impostos, ICMS e tal, e tem cidade que cobra iluminação pública de acordo com a tarifa que está sendo paga ali naquele mês. Também tem isso, quer dizer, é o complicador nessa história toda, né, quando acontece um erro, né? Exatamente. No final, né, quando existe algum equívoco de cálculo, como foi nesse caso aqui, né, que houve esse equívoco de cálculo que todos nós, que foi na questão para o abastecimento das termoelétricas de Manaus, todos nós vamos pagar, né? Então, quando tem um problema aritmético ou contratual, infelizmente o consumidor final é que acaba assumindo esse ônus. Em Conta. A economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto. Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. Doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, do Escritório de Advocacia SLM. Para o ouvinte entender bem aquela história, quando houve falta de água, crise de água nas hidrelétricas, o governo teve que partir para as outras formas, principalmente a gás e carvão e outros tipos, e com isso é uma energia bem mais cara, e quem vai pagar é o contribuinte, o consumidor, mesmo que na região dele esteja tudo normal, né? Exatamente. Então, infelizmente, a ponta mais fraca somos nós. Por isso que até o próprio Código de Defesa do Consumidor já coloca, né, o consumidor como o hipossuficiente. O que seria esse hipossuficiente? A pessoa que tem menos formas de se defender num contrato. Todos esses contratos, eles são de adesão, né? Nem eu e nem você fomos lá discutir com as empresas de energia elétrica, olha, eu não gostei dessa cláusula. Não, você adere, pronto, e acabou. E já a própria lei reconhece que nós somos o ponto mais fraco dessa relação. Isso de acordo com a lei, porque eu também não paguei a conta de luz, eu vou ficar sem luz, sem energia elétrica, né? Aí que é o problema, né? Exatamente. Aí a hora que não paga, você tem, né, os cortes. E aí também é outra briga judicial, né, que é em relação aos cortes, sobre a possibilidade ou não de cortes. Mas isso não, infelizmente, né, ou felizmente, eu acho que infelizmente porque é muito, né, são processos demais. Mas tudo, e felizmente porque nós temos um judiciário para poder nos proteger. Mas são muitos processos, muitas demandas, mas felizmente nós temos aí mais um poder, né, dentro dessa tríplice para proteger o consumidor. Até aí tem muita conversa que a gente podia levar, por exemplo, se eu sou empresário pequeno, tenho uma usina elétrica ali no rio que passa ali e sobra energia, eu não posso vender, não posso doar, não posso fazer nada, tem que mandar lá pro tal do leilão que todo mundo participa, né? Exatamente. Eu acho que as questões energéticas precisam de bastante debate ainda, né? E quanto mais a sociedade civil se posicionar em relação a isso, e principalmente contestar, né? A posição de passividade é que leva ao abuso. E até o que é importante, essa participação de qualquer forma, de alguma forma tem que participar,
porque a questão da energia elétrica começa lá quem construiu, no caso de hidrelétrica, quem construiu a barragem e tal. E dali tem a produtora da energia, todo aquele problema lá. Daí passa para a distribuidora, de lá até a local. E daí também tem a distribuidora local em cada cidade. Em cada uma dessas fases acaba sobrando lá para o tal do hipoconsumidor, né? O corda fraca, né? Exatamente. Essa hipossuficiência é só nossa mesmo, não é das grandes companhias. Em termos de Código Consumidor, né, doutora, tem aquelas coisas ali de cortar, não pode cortar de imediato, tem que religar, se der um defeito de raio, não sei o que, também um outro defeito curto lá, mas aí é outras coisas, outra conversa para outro dia, né? Exatamente. Assunto não falta. Exatamente. Mas doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, obrigado pelos esclarecimentos, então. Mas quer dizer, então, que esses bilhões aí, um dia pode até sair, né? Olha, eu acredito que sim. Felizmente, a gente não teve uma posição de negativa, tá? Um adiamento, muitas vezes, não quer dizer um não. Então, mas obviamente que vocês aí da Rádio Nacional estão de olho e vamos continuar fazendo essa vigilância aí, porque acho que todo mundo quer um abatimento na conta de energia, né? Precisa. E até porque foi aumentando com essa onda de bandeira verde, amarela, azul e não sei o quê, né? Exatamente, vermelho, exatamente. Bom, a gente já tá é tanta bandeira que a gente está parecendo as Nações Unidas. Exatamente. Aqui, né? Teria muita conversa, sim, mas obrigado, então, outra vez. Doutora Ana, eu tenho uma amiga que é doutora, mas é médico, sempre chamo de Douta Ana. então. Muitíssimo obrigado, Mancais, muitíssimo obrigado a você, ouvinte, por esse convite maravilhoso, por esse diálogo tão bacana. Acho que as questões jurídicas podem ser explicadas sem juridiquês. E isso é um facilitador para todos e elas têm que ser constantemente discutidas. Isso é o que a gente tenta aqui fazer, trocando a economia em miúdo, para o povo entender também, tá? Verdade. Tá. Obrigadão. Muitíssimo obrigada. Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para emconta@ebc.com.br. Repetindo, emconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancas. Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Fundo de garantia, pessoal já querendo botar a mão no bolso aí para pegar esse dinheiro. São 48 bilhões, 48 mil milhões esperando aí doido para sair de lá e entrar por aí, né? Isso vai entrar no mercado. Agora uma coisa, gente. São 10 milhões e tantos que vão ter direito, mais outros milhões querendo saber se tem direito ou não. Caixa Econômica já está se preparando para não ter confusão. Então vai ter que ser feita uma coisa assim. Então é o seguinte, dia 10 de março vai começar a distribuição disso aí de contas inativas, fundo de garantia, mas em março vai ser para quem nasceu em janeiro e fevereiro, tá? Para organizar a coisa. Janeiro, fevereiro e março, você nasceu, aniversário. Março, 10 de março começa a tirar. Em abril, para quem nasceu em abril, maio e junho. Quem nasceu em julho, agosto, setembro, tira em maio. E em junho, última leva, quem nasceu em outubro, novembro e dezembro. Outra coisa, 31 de julho, última data para tirar quem tem conta inativa, depois não tira mais. Agora, além dessa leva todo por mês de aniversário, também tem a organização pelo seguinte, a Caixa Econômica não vai pegar 48 bilhões de um dia para o outro, que aliás não é da Caixa, é do Fundo de Garantia, né? Fundo tem um conselho que permitiu isso aqui, o governo anunciou em dezembro e tudo, né?
Conta inativa, o que é? Você foi demitido por justa causa ou pediu demissão, daí não pegou o fundo de garantia, tá? Mas isso até 30 de dezembro de 2015. Depois de 2016 não vale. Então aquele dinheiro ficou inativo, ficou lá rendendo 3% e tal. Essa pode ser mais de uma conta, pode ser que se você teve mais de um emprego, né? Pode ser antigo, pode ser o valor que for. De um modo geral, dizem que vai ser assim 900, R$1.000, tá? Mas pode ser que alguém tenha mais dinheiro e vai tirar tudo. Tiver conta inativa, tá? Agora, como é que faz para retirar? Isso que não vai precisar sair correndo todo mundo para a agência da Caixa correndo lá não, tá? A Caixa, além de ser nos meses de aniversário, como falei, março, por exemplo, só tira quem nasceu em janeiro, fevereiro e março. Agora tem outra coisa também, o seguinte, você não vai sair correndo para a Caixa. Além disso, a Caixa já está organizando, por exemplo, uma coisa assim. Quem tem conta na Caixa e tem conta inativa já vai depositar direto na conta. Para saber se tem direito ou não tem, faz o quê? Vai na Caixa? Vai. A Caixa, inclusive, vai aumentar a partir de agora o tempo, vai ficar meia hora a mais aberta justamente dessa informação. Se você tiver, por exemplo, tem um telefone, o 0800, mas aí você tem que ter o cartão de cidadão. O cartão cidadão, quem tem, facilita, porque você vai até na lotérica ver quanto que se tem de saldo. E no teu mês você vai na lotérica e retira o fundo de garantia também, tá? Então são várias formas de fazer isso aí. Não precisa correr. E outra coisa, até 30 de julho é o prazo máximo. Se você não tirou no teu mês de aniversário, tira depois. Até lá, depois não. Agora, vale a pena retirar esse dinheiro? É outra pergunta. Lógico que vale. Quer ver? Se você tem uma conta inativa lá na Caixa Econômica, no Fundo de Garantia, está rendendo 3% ao ano. Você tira de lá, joga na poupança, vai render 6%. Se souber aplicar, vai render 10%. Se for para pagar uma dívida vencida com um cartão de crédito rotativo, está pagando 500% de juro, tira, usou, pronto. Isso aí, gente. Não precisa correr, vai ser feito de uma forma organizada e tem jeito também de você saber entrar, tem celular, esse celular moderno, smart, não sei o quê, tem um aplicativo ali, FGTS, ali você não vai poder fazer, faz a senha também. Você vai lá no site da página da internet na Caixa, procura lá Fundo de Garantia, mas você vai precisar do teu PIS, o NIS, aí, na carteira profissional você tem isso aí, no contra-cheque também. Daí cadastra uma senha. O cadastro da senha tem que o nome da mãe, seu nome, o local de nascimento, o CPF, carteira de identidade do eleitor. Dali você abre e vai ver se tem ou não. E evita ter que entrar lá na Caixa, fazer fila, não precisa fazer confusão. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação Eduardo Mancais. Produção Cleide de Oliveira. Coordenação Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva Walter Lima. Trabalhos técnicos Pipi Caiabi. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente. A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.